Hoje vamos recapitular o filme chamado O Enigma de Outro Mundo. O filme começa no espaço sideral, onde um disco voador entra na atmosfera terrestre. Logo depois, na Antártida, vemos um helicóptero perseguindo um cachorro. O norueguês tenta atirar nele, mas erra. A perseguição continua até chegarem à estação de pesquisa americana. A equipe da estação sai para ver o que está acontecendo, querendo saber por que o helicóptero norueguês está voando ao redor deles. O helicóptero pousa e o norueguês tenta lançar uma granada, mas acidentalmente a deixa cair, causando a explosão do helicóptero. O norueguês segue o cachorro e atira, mas acerta um dos cientistas na perna. Vendo isso, o chefe da estação, Gary, o mata. A tripulação então apaga o fogo iniciado após a explosão e discute o ocorrido. Um dos cientistas, chamado Windows, tenta ligar para alguém para contar o que está acontecendo, mas ninguém responde. A tripulação americana decide ir até a estação norueguesa para ver o que está acontecendo por lá. MacReady, o piloto do helicóptero, e o Dr. Copper são encarregados dessa missão. Ao chegar à estação norueguesa, descobrem que ela está totalmente destruída. Eles investigam o local, onde encontram um cientista morto e um grande bloco de gelo escavado. Pouco antes de partirem, MacReady nota uma criatura humana queimada que eles levam de volta à estação americana para investigações adicionais. A tripulação se reúne em torno da estranha criatura, e Gary ordena a Blair, seu biólogo, para iniciar uma autópsia e determinar o que é aquela criatura. Enquanto isso, o cachorro os observa. Mais tarde, o Dr. Copper faz uma autópsia no norueguês, dizendo que ele não estava bêbado ou drogado. Enquanto o Dr. Blair faz uma autópsia na estranha criatura, ele diz que seus órgãos internos são como os dos humanos. Naquela noite, a tripulação passa o tempo normalmente, mas estão todos estressados. Um membro da tripulação está assustado com o cachorro e diz a Clark para colocar o cachorro com os outros. O homem coloca o cachorro na jaula. Assim que o homem sai, o cachorro começa a fazer barulhos estranhos e os outros cachorros começam a latir. De repente, ele começa a se transformar em um monstro com tentáculos e ataca os cachorros. Clark volta após ouvir o barulho e encontra o monstro dentro da jaula. MacReady ouve o barulho e aciona o alarme. O resto da tripulação corre para o local e começam a atirar na criatura, que continua atacando um dos cães que não conseguiu escapar. As armas não causam nenhum dano ao monstro. Childs chega com um lança-chamas e queima a criatura. Mais tarde, o Dr. Blair faz autópsia na criatura e descobre que se trata de um organismo que pode imitar perfeitamente outros indivíduos. Depois disso, a tripulação assiste a uma fita que encontraram na estação norueguesa, que mostra uma operação de escavação realizada pelos noruegueses. MacReady voa com outros 2 caras para o local da escavação. Lá, eles encontram um enorme buraco com um disco voador dentro dele. A julgar pela quantidade de neve acumulada, eles especulam que esta coisa deve ter caído há milhares de anos. Perto dali, encontraram o local onde parece ter sido encontrado o corpo do alienígena. De volta à estação, a tripulação discute a natureza da descoberta. O Dr. Blair olha para uma foto da equipe norueguesa com o bloco de gelo com a criatura dentro. Naus, o cozinheiro, entra na sala dizendo para eles pararem de jogar lixo na cozinha e joga para eles um pedaço de roupa rasgada. Em seu laboratório, o Dr. Blair faz uma simulação que mostra como as células monstruosas clonam as células dos cães. Também mostra que há 75% de probabilidade de um ou mais membros da equipe terem sido infectados pela criatura. E se a criatura atingir áreas civilizadas, em 3 anos ela dominará o mundo. Em seu quarto, MacReady verifica as roupas rasgadas e logo o doutor o chama. A tripulação move o corpo para uma das salas. Uma vez lá, Fuchs pede a MacReady para conversar com ele fora da estação. Bennings fica sozinho com o cadáver que começa a se transformar. No caminhão de gelo, Fuchs diz a MacReady que o Dr. Blair está agindo de forma estranha e informa a ele que os papéis que o Dr. Blair encontrou na estação norueguesa dizem que o monstro tenta ficar sozinho com as pessoas e depois as ataca, e a criatura não está morta. Enquanto isso, Windows encontra Bennings sendo atacado pelo monstro. Ele corre para chamar os outros, mas já é tarde demais. O monstro escapou pela janela. Eles o seguem para fora e encontram a criatura que clonou o Bennings. Logo, ele começa a gritar e MacReady o queima. Em seguida, a tripulação queima todos os corpos e os enterra sob a neve. Fuchs diz a MacReady que o Dr. Blair desapareceu. Posteriormente, MacReady vê o Dr. Blair saindo do helicóptero com um machado nas mãos. Ele verifica e vê que o painel está completamente destruído. Logo ele ouve um tiro e corre de volta para dentro.
MacReady vê o Dr. Blair atirando em todos e destruindo a sala de comunicação. Ele parece ter destruído também todos os meios de transporte e matado todos os cães. Logo em seguida, eles conseguem controlá-lo e o trancam em uma sala fora da estação. O homem diz a MacReady para tomar cuidado com Clark. A tripulação concorda em fazer um teste para ver quem foi clonado, mas as amostras de sangue foram destruídas por alguém, e só quem possuía a chave era o Gary e o Dr. Copper. Logo, uma briga começa entre eles, e Windows corre para pegar a arma. Gary e os outros mandam ele abaixar a arma, o que posteriormente ele faz. Por estar sob suspeita, Gary dá a arma a MacReady, que se torna o novo líder. MacReady colocou em quarentena os suspeitos, o Dr. Copper, Clark e Gary. Fuchs recebe a missão de encontrar uma maneira de descobrir aqueles que foram clonados. De repente, a luz de seu laboratório se apaga, e ele vê a silhueta de alguém e o segue. Lá fora, ele encontra a jaqueta de MacReady. Após não encontrar Fuchs, MacReady reúne uma equipe para procurá-lo. Ele diz a Norris para cuidar dos outros. Do lado de fora encontram um corpo queimado e os óculos de Fuchs. Antes de voltar para dentro, MacReady nota que a luz de seu alojamento está acesa e ele diz que havia deixado apagado, então decidem ir até lá para investigar. Dentro da estação, os demais estão preocupados porque a equipe ainda não voltou. Então eles decidem selar todas as entradas da estação. De repente eles veem alguém chegando. É o Naus, o cozinheiro. Ele diz a eles que veio sozinho e diz que MacReady provavelmente está lá e mostra suas roupas rasgadas. Logo alguém começa a girar a maçaneta da porta, mas não decidem abrir. Em seguida, ouvem que alguém entrou na estação. É o MacReady, que diz que vai explodir o lugar todo se alguém chegar perto dele. Logo o cozinheiro e Norris tentam pegá-lo, mas não conseguem. E para piorar, Norris tem um ataque cardíaco. Ele é levado imediatamente para a sala de operação, onde o Dr. Copper foi chamado para fazer uma RCP nele. De repente, seu estômago se abre e arranca as mãos do Dr. Copper. Logo a cabeça começa a crescer, e MacReady queima o corpo de Norris. Porém, a outra cabeça se separa do resto e cresce pernas como uma aranha. Ele tentou escapar, mas foi notado e queimado. MacReady ordena que Windows amarre todos. Clark não gosta disso e ataca ele, mas é morto. Depois de amarrar todos, MacReady coleta amostras de sangue com a ajuda do Windows. Ele tem uma teoria de que todas as partes da criatura estão vivas, até mesmo o sangue. Então, se ele tentar queimar o sangue, ele tentará escapar. Ele usa um fio de cobre quente para queimar as amostras. A amostra de Windows deu negativo e também a sua própria amostra. Dr. Copper e Clark, que estão mortos, também dão negativos. Ele então queima o sangue de Palmer e ele explode. Palmer então começa a se transformar e ataca o Windows. MacReady o queima e depois explode com dinamite. Logo depois ele queima o Windows que começou a se transformar. Depois disso, eles voltam para testar o restante das amostras. O do cozinheiro deu negativo. E então ele queima a amostra de Childs, que também dá negativo. A mesma coisa para o comandante Gary. MacReady, o cozinheiro e Gary vão até o Dr. Blair para testá-lo também, enquanto Childs fica na estação. Chegando lá, descobrem que ele escapou por baixo. Entrando no túnel, encontram uma pequena nave alienígena que Blair estava construindo, ou seja, ele também estava contaminado. A luz se apaga repentinamente na estação. MacReady então diz a eles que a criatura tentará entrar em hibernação até que alguém a encontre e então tentará escapar. Nesse momento, eles veem Child saindo da estação. Eles então explodem a pequena nave espacial e depois começam a incendiar o resto da estação. Agora só resta a sala do gerador. Eles começam a preparar os explosivos. Nesse momento, Gary se afasta dos outros e é atacado pelo Dr. Blair. Depois, ele chama o cozinheiro. MacReady sente que algo não está certo. Ele começa a acender os explosivos, mas é atacado pela criatura que emerge do subsolo. MacReady corre para pegar a dinamite e joga na criatura. Uma série de explosões destrói a estação. Vemos que MacReady sobreviveu, e logo Childs aparece. Ele confessa que pensou ter visto Blair e correu atrás dele, mas se perdeu na tempestade. MacReady olha para ele com desconfiança. Nenhum deles confia um no outro, mas decidem esperar para ver o que acontece, enquanto a estação continua pegando fogo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.